28 de fevereiro de 1964. Base aérea de Burbank, Califórnia. O ar no hangar de testes cheirava a ozônio e a metal recém-usinado, uma mistura acre que prometia velocidade e segredo. O engenheiro-chefe Clarence Kelly Johnson, um homem que raramente demonstrava incerteza, observava a fuselagem longa e escura, quase demoníaca, do protótipo que ele mesmo havia batizado de Oxcart. O sol da tarde, filtrado pelas grandes janelas empoeiradas, revelava os painéis angulares de titânio, um material que, segundo os próprios metalúrgicos, nunca poderia ser moldado com aquela precisão geométrica. Ao seu lado, o coronel Richter expressou sua preocupação mais uma vez. A taxa de vazamento do combustível JP-7 era inaceitável. A estrutura sangrava hidrocarbonetos em terra. Johnson apenas balançou a cabeça, ciente de que cada gota derramada era combustível que nunca alcançaria a estratosfera. Richter via uma falha estrutural, um projeto condenado pela expansão térmica e pela maleabilidade do titânio. Ele estava focado apenas no presente, no chão do hangar. Mas o que parecia um erro fundamental, um defeito de fabricação que desafiava a lógica da aviação convencional, escondia um segredo que ninguém, exceto talvez o próprio Johnson, estava pronto para aceitar. O avião precisava vazar para funcionar. O espaço entre as placas era intencional. Richter subestimava a engenhosidade por trás daquela geometria afiada, concentrando-se na falha superficial de um sistema que só se tornaria hermético quando operasse acima de Mach 2. Eles achavam que viam apenas um avião. Na verdade, testemunhavam o nascimento de um mito. O nascimento desse monstro preto, batizado formalmente de SR-71 Blackbird, não foi um projeto de engenharia, mas um ato de desespero calculado pela inteligência americana no auge da Guerra Fria. O objetivo era claro e tecnicamente impossível: construir uma aeronave de reconhecimento estratégico que voasse a Mach 3.2 e a mais de 85 mil pés de altitude, tornando-a invulnerável a qualquer míssil ou interceptador soviético da época. A pressão política era imensa. Após o incidente do U-2, a Casa Branca exigia olhos que pudessem observar o inimigo sem serem tocados. O projeto Skunk Works, a divisão de projetos avançados da Lockheed, tornou-se um laboratório de alquimia moderna. A aeronave não podia ser construída com alumínio comum, que derreteria como cera na temperatura operacional, mais de 450 guiadas na ponta do nariz. A solução era o titânio, mas o acesso a esse metal estratégico, dominado pela União Soviética, exigiu uma complexa e engenhosa operação de fachada global para adquirir as toneladas necessárias. Os obstáculos eram cósmicos. Como resfriar os pilotos, como selar um tanque de combustível que se expandia e contraía violentamente a cada mudança de velocidade. E, crucialmente, como alimentar um motor que precisava ser simultaneamente um turbojato e um ramjet. Os relatórios iniciais diziam que a transição entre os modos de motor era fisicamente inviável, uma zona de instabilidade conhecida como régua da morte. Mas Kelly Johnson se recusou a aceitar que a física impusesse limites à vontade. Ele sabia que cada falha era apenas uma informação nova. Ninguém imaginava que aquele fracasso aparente, essa fuselagem vazante e cara, carregava o germe da vitória tecnológica absoluta. Os primeiros testes de voo foram marcados pela desilusão e pelo ruído ensurdecedor da tensão estrutural. Os pilotos de teste, homens de nervos de aço acostumados a empurrar os limites do envelope de voo, descreviam a experiência inicial como pilotar uma fornalha metálica. O protótipo vibrava mais do que devia ao atingir velocidades supersônicas baixas, e a fuselagem não parava de sangrar JP-7 até que o calor induzido pela velocidade selasse temporariamente os painéis. A telemetria retornava dados perturbadores. Compressores stalls se tornavam eventos comuns acima de Mach 2.5, onde o motor J-58, projetado para respirar o ar rarefeito e quente da altitude extrema, engasgava. Um relatório técnico de 1965 detalhava a fragilidade aparente. A distorção térmica causa desalinhamento dos sensores aerodinâmicos
e a vedação interna falha repetidamente sob o estresse dinâmico. O som metálico no hangar, durante as inspeções após o pouso, era o de um coração que se recusava a parar, mas que estava à beira do colapso térmico. A equipe estava lutando contra a própria natureza da expansão. O público, desconhecido da existência deste projeto ultra-secreto, jamais soube o quão perto a aeronave chegou de ser descartada como um exercício de engenharia excessivamente ambicioso e impraticável. A dúvida pairava pesada. A tecnologia estava pronta para tal salto ou a humanidade havia se estendido demais? O ponto de virada veio de uma observação minuciosa e de uma aceitação paradoxal dos limites térmicos. Foi em uma madrugada fria no deserto de Nevada que o impossível começou a fazer sentido, não ao tentar selar o avião antes do voo, mas sim ao redesenhar os tanques de combustível para operar como parte do sistema de dissipação de calor, transformando o JP-7 em um refrigerante antes que fosse injetado no motor. O ajuste mais crucial, contudo, residiu no motor J-58. Os engenheiros, liderados por Ben Rich, perceberam que o motor não precisava lutar contra a alta pressão aerodinâmica criada pela entrada do ar na velocidade Mach 3, ele precisava usá-la. A solução foi o sistema de sangramento, bleed system, do ar comprimido que permitia que o motor decolasse como um turbojato convencional e em seguida redirecionasse 80% do fluxo de ar diretamente para a pós-combustão, transformando a aeronave em um ramjet de alto desempenho. Você consegue imaginar o momento exato em que o erro estrutural de vazamento de combustível, aceito como uma inevitabilidade da dilatação do titânio, vira genialidade de projeto, exigindo que a aeronave voasse quente e rápido para se selar? A partir daquele momento, o Blackbird deixou de ser uma máquina de vazamentos e se tornou um predador autotérmico, só atingindo sua forma perfeita quando estava a 3 vezes a velocidade do som. A mudança de percepção, inicialmente restrita aos círculos militares e de inteligência, transformou o SR-71 de um projeto secreto e zombado em uma doutrina de poder estratégico. Quando o Blackbird finalmente atingiu sua altitude e velocidade operacionais máximas, o mundo abaixo, inclusive seus adversários, só tinha conhecimento de sua presença por meio de ecos eletromagnéticos e, eventualmente, pelo trovão retardado do seu deslocamento atmosférico. A aeronave não era rápida, era a própria definição de intangibilidade. A fuselagem cortava o ar rarefeito como uma lâmina de fogo silenciosa, deixando para trás um rastro de calor e mistério. O temor não vinha do armamento que ela carregava, pois era desarmada, mas da informação que ela roubava. Aliás, de que cidade você está assistindo este vídeo? É incrível ver até onde essas histórias de engenharia e segredo ecoam. Comenta aí, quero te ler depois. Retomando o voo, a filosofia por trás do Blackbird rapidamente se tornou uma doutrina de poder. O SR-71 encarnava a ideia de que a informação, quando obtida com segurança absoluta, é a mais potente das armas. Não era apenas um avião espião, era um dispositivo de negação de acesso. Sua simples existência forçava os inimigos a investirem trilhões em defesas aéreas que eram, por definição, obsoletas no momento em que eram comissionadas. A visão de Johnson era que a melhor maneira de evitar o combate era garantir que o combate fosse impossível de ser travado em primeiro plano. O preço de desenvolver o Blackbird foi astronômico, exigindo um orçamento quase ilimitado e a criação de cadeias de suprimentos inteiramente novas. Mas o retorno estratégico era imensurável. A linha entre coragem e loucura é mais fina do que o alumínio que moldamos, costumavam dizer os engenheiros da Skunk Works. Mas será que a genialidade tem um preço? Ou é o preço que a transforma em lenda? O Blackbird provou que a velocidade não é apenas um meio de transporte, é uma forma de domínio político e psicológico. O legado do Blackbird reside na ironia de sua existência. O projeto que quase desmoronou devido ao vazamento e à instabilidade térmica tornou-se a aeronave operacional mais rápida e a mais alta já pilotada na história da aviação. Sua missão não era destruir, mas observar. Ele era um olho no céu,
um fantasma que voava no limite da atmosfera, transformando-se em uma cápsula de titânio perfeitamente ajustada, apenas quando operava sob as condições extremas que deveriam destruí-la. O SR-71 não foi apenas um triunfo da engenharia aeroespacial, mas um testemunho da resiliência humana diante de fronteiras físicas intransponíveis. Ele redefiniu a altitude e a velocidade não como barreiras, mas como refúgios. Os adversários viam um rastro de fumaça a mais de 20 mil metros de altura e percebiam que o futuro já havia passado por cima de suas cabeças. A visão de Kelly Johnson, ridicularizada inicialmente como devaneio de um entusiasta do titânio, materializou-se em um ícone de poder silencioso e invisível. O Blackbird se aposentou oficialmente, mas sua sombra permanece projetada sobre todo o desenvolvimento aeronáutico subsequente, do stealth ao hipersônico. Seu motor ainda sussurra a promessa da velocidade imortal. O trovão falou. E mesmo silenciado, o eco daquela máquina de titânio ainda ressoa no céu da história. Você acredita que o acaso e a aceitação do erro podem realmente mudar o destino do mundo? Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no Sombras do Front. Toda semana, novas sombras revelam a luz por trás dos capítulos mais inacreditáveis da história militar e tecnológica.